Senhoras e senhores, vídeo 112 do canal. Então nem perca tempo, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e vamos iniciar nossos trabalhos de hoje, começando o livro de Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herder a terra que jurei a teus pais lhe daria. A seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar este Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuirdes. E disse Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos pequeninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém vós, todos os homens valorosos, passareis armados adiante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como vô-lo deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis para a terra da vossa herança, e a possuireis, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu a lei do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi Moisés. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo o que lhe mandares, será morto. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Então aqui, Josué, esse Josué assumindo os atributos, as funções de Moisés, e já passando recado para o povo de Israel avançar para a terra prometida, deixando mulheres, crianças e gados na terra antes de adentrarem a terra prometida adiante do rio, adiante do Líbano e afim, certo? Então, primeiro passo, esse novo personagem, Josué, assumindo as funções de Moisés e comandando, entre aspas, o povo a partir das palavras de Deus. Vamos para capítulo 2 do livro de Josué. De Sitim Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e pousaram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vales. E, logo que saíram, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também que o fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sião e Og,
que estavam além do Jordão, aos quais destruístes totalmente. Quando vimos isto, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade com a casa e meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte e nossas vidas. Então eles lhe responderam, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E, quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo e teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, e seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, pois estes os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Então os 2 homens, tornando a descer do monte, passaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de ti. Então aqui no capítulo 2 começa o processo de reconhecimento da terra de Jericó, então aparecendo mais um nome, mais um terreno conhecido aqui da época da Bíblia, né? 2 mandados por Josué para fazer esse reconhecimento e uma mulher fazendo essa ajuda e pedindo, né, resguardo na terra, pois a palavra de Deus e a história do povo de Israel já tinha chegado à terra de Jericó. Então ela querendo auxílio, já que ela também estava ajudando eles, e eles dizendo, se tudo der certo, nós vamos te ajudar. Se você nos dedurar, você vai cair em desgraça, né, cairá em problemas, né, cairá em maldições, mas se você nos ajudar, vai dar tudo certo, você será abençoado e terá seu espaço aqui conosco futuramente. Vamos agora para Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e, partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão, e pousaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus sendo levada pelos levitas sacerdotes, partirei vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do pacto, dizendo, quando chegardes à beira das águas de Jordão, aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel, aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, o vosso Deus. E acrescentou, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão.
Quando, pois, o povo partiu das tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. As águas que vinham de cima, parando, levantaram-se num montão, muito longe à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes e secos no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar do Jordão. Então, aqui o início da peregrinação, né, passando para Jordão, né, se desenvolvendo e chegando também para as terras de Jericó, com o comando agora de Josué sendo o substituto, né, o sucessor da subserviência, né, da posição de mais próximo de Deus no lugar de Moisés, e já dando as primeiras ordens no avanço da caminhada dos filhos de Israel passando pelo Jordão em frente a Jericó. Certo, gente? Uma leitura rápida, mas iniciando aqui os capítulos, né, do livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Então, quem ainda não está inscrito, por favor, peço sua inscrição, seu like e seu comentário, e nos vemos no vídeo de amanhã. Até lá!